Abra comigo, por favor, o livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 8. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E o versículo 11 encerra dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém, irmãos? João, o autor do Evangelho, autor de 3 cartas do Novo Testamento, é o mesmo que recebeu a revelação do Apocalipse. E João, ele foi preso por causa da perseguição contra a igreja. Veja que um dos piores perseguidores dessa época foi um imperador chamado Domiciano. Qual é o nome, gente? Este imperador, gente, ele mandou colocar no dinheiro uma referência a ele mesmo como um deus, para vocês terem ideia. Ele construiu templos para ser adorado. Ele mandou para a prisão muitos cristãos, e ele foi o primeiro imperador romano que exigiu que os seus súditos o adorassem. Enfim, este homem era terrível, gente. Um homem mau, arrogante, um homem cruel, na verdade, um verdadeiro monstro maligno. E então, João, ele não aceitou se dobrar diante deste imperador, e por isso ele foi preso na ilha de Patmos. E aí, ele teve uma visão, e ele recebeu de Jesus o livro do Apocalipse. Apocalipse, gente, significa tirar o véu, desvendar. Esse é o significado da palavra Apocalipse. E Jesus ali revelou a João, naquele momento, o futuro da igreja, o fim dos tempos e a vitória final. Aqui está, queridos. Agora, essa mensagem aqui era para consolar o apóstolo e as igrejas, e a igreja daqueles dias. E por isso o Senhor, ele manda João enviar as cartas a essas 7 igrejas da Ásia. Nós vamos estudar 7 cartas. Estudamos na semana passada a primeira carta, que foi direcionada a quem, gente? A Éfeso, não é? E nessas cartas, muito interessante, porque Jesus reconhece as virtudes e os erros de cada igreja. Isso é muito interessante, e eu fico pensando que se nós queremos realmente ser uma igreja mais consagrada, mais santa, uma igreja melhor, nós precisamos aprender com essas cartas. E você está disposto a isso? Você está disposta a isso? E hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Esmirna. Veja, o problema maior de Esmirna era muito parecido com a de Éfeso. Com de Éfeso. Porque em Esmirna os crentes eram presos, eram torturados, eram martirizados. Veja que a perseguição lá não era apenas provocada pelos romanos,
Mas a perseguição também vinha dos judeus que não suportavam a igreja, e diziam que o cristianismo era uma heresia. Esse é o contexto daquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Agora, gente, diante da mensagem de Jesus a essa igreja sofrida, quais são as lições que podemos aprender nesta manhã? Essa mensagem que Jesus deixa a esta igreja, quais são as lições importantes que nós podemos tirar para a nossa vida? E aí nós vamos passear aqui nesse texto para a gente aprender algumas lições. Está com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá? Olha só. Começando versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, disse Jesus. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Jesus aqui se apresenta como o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que é que ele estava aqui dizendo, gente? Veja, o sonho de todo cristão naquela época era que o Império Romano chegasse ao final por causa da perseguição e dos impostos pesadíssimos. Então eles desejavam que esse imperador fosse o último. E então eles pensavam, poxa, quem colocará fim aos sofrimentos da igreja? A igreja está sofrendo. Quem colocará o fim? E aí então, o texto mostra para nós, Jesus chega diante de João e diz, João, diz à igreja que eu sou o primeiro, eu sou o último, eu tenho o controle do mundo nas minhas mãos. Eu tenho o controle de todas as coisas, não são os imperadores nem os governos que vão determinar o fim da igreja. Não são. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a comunidade da graça e todas as igrejas de Cristo no mundo não estão nas mãos de nenhum governo, de nenhum político, de nenhum imperador, mas nós estamos nas mãos do Senhor, louvado seja o nome dEle. Você quer aplaudir ao Senhor? Nós estamos nas mãos dEle. Quem determina o início e o fim de todas as coisas é o Senhor. Ele tem a última palavra. A Bíblia diz que o homem traça os seus planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Tem gente que diz que a igreja está perdida. A verdadeira igreja está perdida. Não, a verdadeira igreja de Jesus não está perdida, não. A verdadeira igreja de Jesus, meus irmãos, não será derrotada. Por quê? Porque a verdadeira igreja de Jesus tem um governo. A verdadeira igreja de Jesus tem um rei. A verdadeira igreja de Jesus tem um Cristo que derramou o seu sangue por ela. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa, o ômega. E a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. Amém, queridos? Veja, os impérios foram todos ao chão, mas a igreja de Jesus está em pé. Os homens que mataram os crentes foram ao chão, mas a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, continua em pé. Portanto, nesta manhã, queridos, não tem como nós não glorificarmos ao Senhor, o primeiro e o último. Ele é digno de ser glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a gente pode reconhecer com um forte aplauso nesta manhã a este que é o primeiro e o último. Obrigado, Senhor, te glorificamos. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão preso no campo de concentração de Auschwitz, antes de ser assassinado, ele escreveu o seguinte, dizendo, não chorem por mim porque eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu estou voltando para a casa do meu Pai.
Eu estou voltando para os braços do Pai. Eu estou indo para casa. Então, gente, não foi Hitler que determinou o fim de Bonhoeffer, mas foi o Senhor que tem o controle da igreja e tem o controle da história. E Ele está aqui nesta manhã, entre nós. Você crê nisso ou não? E Ele estará conosco todos os dias, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. O Cristo que eu e você amamos e servimos, está vivo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A Ele glória e louvor. Não é maravilhoso, gente? Você pode se empolgar assim, fazer festa, celebrar. Ó, o primeiro e o último, alfa e ômega. Mas o texto continua. O texto continua dizendo, no versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Que morreu e reviveu. Aqui está o segundo destaque desse texto. Veja, Jesus está diante de João e diz: João, fala lá ao pastor de Esmirna que aquele que estava morto reviveu. Fala àquela igreja que aquele que estava morto reviveu. E eu tenho boas notícias para vocês, porque o Senhor continua falando aqui nesta manhã e nesses dias. Aquele que estava morto reviveu. Aleluia. Veja, muitos pensavam que Jesus estava morto e que seu corpo estava já debaixo da terra. Eles não sabiam que Deus, o Pai, o ressuscitou. Mas aquele que estava morto reviveu. E Jesus é o primogênito dos mortos, queridos. Oh, meus irmãos, Jesus está vivo. E vivo para sempre. A palavra reviver no grego significa aquele que venceu a morte de uma vez por todas. Reviver é isso. Aquele que venceu a morte de uma vez por todas. Oh, meus irmãos. Então, o nosso último inimigo, a morte, foi destruída completamente. E sabe o que isso significa? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Aquele que estava morto reviveu, e nós que somos de Jesus, aqui quantos são de Jesus nesta manhã? Deixa eu ver. Nós que somos de Jesus também iremos reviver com ele. Oh, meus irmãos. O nosso Deus não é um Deus de mortos. O nosso Deus é um Deus de vivos. Que alegria, que consolação, que alegria há em sabermos que nós estamos descansando no poder do nosso Deus. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você pode sair daqui com esta certeza, com esta convicção, porque a morte não te vencerá. O túmulo não te reterá. Você vencerá a morte como Cristo a venceu. Aleluia! Aquele que morreu, reviveu e vivo está. E Jesus nesse momento estava dizendo: João, diz à igreja de Esmirna que todos aqueles que foram martirizados estão vivos aqui nas minhas mãos. Aleluia! Aleluia! E o texto continua. O texto continua. Agora vamos lá, versículo 9. Conheço as suas aflições. Conheço as suas aflições. Jesus estava dizendo ali para João: João, eu conheço a igreja de Esmirna. Eu conheço. Você acha que Jesus não conhece a nossa comunidade? Jesus conhece ou não? Ele conhece todos que estão aqui. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe muito bem quem já entregou a vida a Ele, sua vida a Ele, ou ainda não. Ele conhece. Ele sabe quem é São Paulino, quem é corintiano. Ele sabe quem é palmeirense, até santista. É sempre o mesmo, né? Até a gente sabe. Ele sabe até o dia do meu aniversário, dia 26 de abril, está chegando. Calma. Eu não concluí ainda. 26 de abril.
Sapato 41. Ele sabe que eu calço 41. Não é indireto, eu estou falando do que Deus sabe a meu respeito. Camisa número 4. Calça 42. Mas, gente, eu estou emagrecendo, pessoal. Então, eu estou me cuidando aqui. Eu não sei se até lá eu vou estar com a mesma numeração. Mas, enfim, fica o recado. Deus vai revelar porque Ele conhece todos aqui. Mas Deus conhece as suas palavras antes de serem ditas. Deus conhece os seus pensamentos antes de serem pensados. Ele conhece todas as coisas. E Jesus está dizendo aqui, João, diga a eles que eu conheço as aflições desta igreja. Conheço as tribulações. Gente, a palavra tribulação vem de amassar e triturar o trigo. Tribulação é amassar e triturar o trigo. Uma pessoa atribulada é uma pessoa que está sendo triturada. Está sendo amassada. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Deixa eu ver aí, levanta a mão para ver se... É mesmo? Pois é. E eu tenho uma notícia para te dar. A notícia que eu dou a vocês é que a Bíblia, ela não disse que nós seremos poupados das tribulações. Pelo contrário, Jesus disse... O que é que Jesus disse? No mundo, 3 aflições. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não seremos poupados dos sofrimentos, das perseguições, das injustiças, das mentiras, das calúnias. O sofrimento, gente, não é eliminado da vida de alguém que se converteu. Essa história do venha para Jesus e pare de sofrer, isso não existe. É mentirosa. Quem fala isso para você está mentindo. Essa frase é enganosa e antibíblica. Não tem nada a ver com o evangelho. Não, porque o sofrimento e a tribulação fazem parte da vida. Nós vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo inseguro. Onde, neste mundo, o fogo queima. A água afoga. Há catástrofes. Sim ou não? Perdas. Acidentes. Por isso que a nossa segurança não está aqui. A nossa segurança está na eternidade com o nosso Deus. Louvado seja o nome dele. Veja, quando esteve no Getsêmani, que significa lugar de prensar azeitona, Jesus enfrentou a pior agonia da sua vida, gente. Veja que Jesus ali, ele foi triturado. Ali ele foi prensado, né, como alguém... Inclusive, certa vez disse que sem prensa da azeitona não tem azeite, e se não tiver azeite, não tem unção. Se Jesus não tivesse sido ali prensado no Getsêmani, não haveria hoje a unção que vem pelo seu Espírito, porque ele disse, eu vou, mas eu vou também deixar o Consolador virá. Eu irei, mas o Consolador virá. E ele prometeu, e esse Deus que promete é o Deus que cumpre. O Consolador está aqui entre nós nesta manhã. Louvado seja Ele, louvado seja o nome do Senhor. Veja que Jesus nunca nos abandonou. Jesus nunca nos deixou de lado. Nunca nos deixou órfãos. Digo mais, Deus nunca abandonou a igreja. Pelo contrário, Ele sempre está presente. E como eu disse ainda na semana passada, no nosso primeiro tema, João viu Jesus caminhando no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros são as igrejas. E ele teve essa visão de Jesus caminhando entre os candeeiros de ouro. E eu vou dizer para vocês que quando Jesus olha para a comunidade da graça e para todas as igrejas, ele olha como um candeeiro. E a boa notícia é que ele passeia, ele anda no meio do candeeiro. É o que ele está fazendo aqui nesta manhã. Você crê na presença do Senhor Jesus aqui nesta manhã? Oh, meus irmãos, como é bom a gente saber disso. Por que ele faz isso? Porque ele ama a igreja. Ele está aqui porque ele ama a igreja. Ele é o pastor dessa igreja, inclusive. Ele cuida da igreja. E ele está dizendo o seguinte, nesta manhã, olha, eu conheço a tua tribulação. Assim como ele disse para aqueles irmãos. Conheço a tua tribulação, conheço os teus sofrimentos, eu sei das tuas dores.
das tuas chateações, das tuas lágrimas, das tuas aflições. Pode ser que ninguém conheça a sua dor, o seu marido não conhece, a sua esposa não sabe, os teus filhos não conhecem, o teu pastor e líder não conhece, mas eu sei de tudo aquilo que você está passando e eu quero fazer algo novo na sua vida. Ah, meus irmãos, Jesus também sofreu. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores. Ele era um homem do quê? De dores. Então, Deus sabe o que é sofrimento, gente. Deus sabe o que significa, o que significava ser humano. Por quê? Porque o seu Filho veio habitar entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso que agora então faz sentido e a gente consegue entender o que o próprio João diz, mas aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 9 continuando. Conheço as suas aflições, Jesus disse. Mas na continuação, o que é que diz? E a sua pobreza. Jesus disse, conheço a sua pobreza. Gente, pobreza no grego é pitogia, que significa pobreza e falta do que é essencial e necessário. Esse é o significado. Jesus conhecia as dores, as aflições, as tribulações desta igreja, da igreja de Esmirna, mas também conhecia as suas carências. Aí eu fico pensando na gente. Fico pensando em nós, quanta carência, quanta fragilidade que às vezes nós escondemos das pessoas com as nossas roupas, carência que nós escondemos comprando coisas, ou com os nossos disfarces emocionais. Quantas e quantas carências às vezes é a carência por uma mãe ou pai ausente, ou então por um cônjuge que não foi aquilo que desejávamos, ou um filho que sonhamos tanto, mas que não preencheu os buracos da nossa vida. Carências. Temos as nossas. E aí, queridos, Jesus aqui estava dizendo, eu conheço as necessidades, e eu conheço as carências mais profundas de Esmirna. Você crê que o Senhor está aqui nesta manhã? E Ele está dizendo a mesma coisa. Comunidade da graça, eu conheço as suas necessidades e as suas carências mais profundas, eu conheço. Sabe uma coisa que eu achei interessante, pessoal? Estudando aqui essas cartas, é que essa igreja de Esmirna é a única igreja que não recebeu advertência. São quantas igrejas ao todo? 7. Quantas receberam advertência? 6. Essa não. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Como assim? Talvez seja porque ela tenha sido aperfeiçoada pelo sofrimento. Aqui está, queridos. Porque não há nada mais que purifique uma pessoa, gente, do que sofrer. Esse é o método que Deus mais usa para te abençoar, para nos abençoar. E Paulo, ele declara, tendes grande alegria quando passardes por provações. Ah, meus irmãos, porque a provação nos exercita, a provação nos lapida, não é? A provação nos ensina, molda a gente e abençoa a nossa fé. Queridos, que nós sejamos uma igreja assim, uma igreja admirável como esta, a de Esmirna. Ah, meus irmãos, e aí Jesus agora, ele faz uma declaração linda nesse texto, que está lá no versículo 9. Olha só, ele está dizendo, olha, apesar das faltas, apesar das carências,
Jesus está dizendo aqui, Esmirna é rica. O que ele está dizendo, irmãos? Esmirna é rica. Aí você fala, mas como assim? Uma igreja perseguida. Uma cidade onde cristãos não podiam trabalhar. Onde muitos eram mortos. Como assim rica? Rica de quê? Meus irmãos, eles eram ricos da graça. E esta comunidade, qual é o nome? Comunidade da graça. Aqui está. Essa igreja era uma igreja rica da graça. E aqui Jesus esclarece o conceito divino do que é ser pobre e do que é ser rico. Por quê, gente? Porque nos dias que nós vivemos, a prosperidade financeira é associada à bênção de Deus. Ou seja, se você tem muito dinheiro, você é muito abençoado. Se você tem pouco dinheiro, você é pouco abençoado. É isso que tem se pregado nos púlpitos de muitos lugares hoje em dia. Esta ênfase de ter coisas. Mas é muito interessante porque Deus, claro, quer a nossa prosperidade, sim ou não? Ele ama a prosperidade dos seus filhos, a gente não tem dúvida disso. Mas quero dizer para vocês que há muita gente rica aos olhos dos homens, mas é pobre diante de Deus. E tem muita gente que é pobre aos olhos dos homens, mas diante de Deus é rica. Sabe por quê? Porque o conceito de riqueza de Deus é outro. Não tem nada a ver com o conceito que o mundo fala, com o que o mundo prega. E aí então, Jesus olha para esta igreja aqui perseguida, para esta igreja pobre, e ele diz, João, João, diga a esta igreja que eles são ricos. Eles são ricos. Meus irmãos, a minha oração é que sejamos ricos. Que sejamos ricos, mas queremos ser ricos da graça, do amor, da bondade, da misericórdia, dos atos de justiça. Queremos ser ricos sim, mas aos olhos de Deus, e que assim seja em nome de Jesus. E vamos continuar. Estamos avançando aqui na ministração. Olha só o que diz agora, gente, versículo 9. Está fácil aí? Olha lá. Na continuação, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço aqueles que te perseguem, está dizendo Jesus. Eles são sinagoga de Satanás. Ah, meus irmãos. Diante de tantos perseguidores da igreja, Jesus agora está dizendo o seguinte, olha, eles são congregação de Satanás. Tem gente que quando escuta isso já fica com medo. Ah, e agora? Uma congregação, uma sinagoga de Satanás. O que fazer? Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus sabe muito bem quem se levanta contra a sua vida. Você crê nisso ou não? É claro que é muito ruim ser prejudicado, ser pisado. É muito ruim ser caluniado e logo nós queremos nos vingar. É verdade isso. Mas Jesus, ele disse, não, a vingança pertence a mim. Não entre por esse caminho, porque eu sei quem te persegue. A Bíblia nos ensina, não retribua o mal com o mal. Não se vingue, meu irmão, porque o Senhor tem a nossa vida nas mãos dEle. Ele é o justo juiz, você crê nisso? E Ele fará justiça. É questão de tempo. Não precisa agir com vingança, não. É questão de tempo. Apenas uma coisa, seja fiel a Deus, e Ele vai te honrar. Porque a Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de benefícios. Um homem que é fiel será muito abençoado. Seja fiel. Agora, tem muita gente, porque não conhece Bíblia, aí fica lá dizendo o seguinte, eu acho que minha vida não está boa porque fizeram uma macumba para mim. Eu vi na esquina de casa. Minha vida não está legal porque é inveja. Meu trabalho não vai porque tem muito invejoso. É olho gordo. Eu acho que é um voodoo. É um bonequinho. Eu vi lá alfinete no voodoo e eu vi um bonequinho parecido comigo.
alguma obra de feitiçaria. É por isso que minha vida não vai. É por isso que minha vida não vai. É alguma praga, rogar alguma praga. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, se você conhece o bom pastor, quantos conhecem o bom pastor aqui? Deixa eu ver. Se você conhece o bom pastor, você sabe que nada te faltará. Se você conhece o bom pastor, meu irmão, minha irmã, você sabe que ele irá preparar uma mesa na presença dos teus inimigos e te dará vitória. Você sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Você sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você sabe que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Você sabe que, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Se você é de Jesus, papo encerrado, a vitória é nossa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir mais forte, queridos. Então não tenha medo. Ah, mas Ronaldo, e se acontecer algo na minha vida? Lembre-se de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Veja, na vida do crente não tem sorte ou azar. Não tem, tem propósito de Deus. Porque todas as coisas que acontecem conosco, sejam elas boas ou ruins, tem propósito. Diz o texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então lembre-se, traga a sua memória, todos os dias, que você tem um Deus que é poderoso, que te protege como a menina dos seus olhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembre-se disso, que você está cercado pelo poder do Espírito Santo e por anjos que te livram. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega. Sabe o que significa entregar? É rolar. Rola a bola. Entrega para ele. Confia nele, que ele vai fazer o gol. Vai que é tua. A vitória vai chegar. Amém? Você crê assim? Quantos creem nisso? Digam amém. Amém? Então você não precisa temer a congregação de Satanás. Por quê? Porque o diabo já está derrotado. E as suas tentativas de nos atacar é fruto do seu desespero, porque ele sabe muito bem que os seus dias estão contados. E a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos nossos pés. E o triunfo da igreja será certo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não tema a congregação de Satanás. Por quê? Porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra você, meu irmão, minha irmã? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E tudo posso naquele que me fortalece. A vitória é certa, louvado seja Ele. Amém? E olha aqui, agora versículo 10. Vamos lá. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Mas eu quero ler aqui o final, pulando aqui para o finalzinho do versículo, que diz: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Vamos repetir? Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Olha o que é que está acontecendo aqui. Veja só. Jesus está dizendo o seguinte para João. Lá no versículo 10, olha, diga à igreja que não tenha medo do que ela está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição. Mas aí, gente, tem uma promessa aqui. Jesus está dizendo o seguinte, olha, diga a eles que eles receberão a coroa da vida. Eles receberão a coroa da vida. Mas que coroa, gente? Como assim? Veja, naquela época, havia 4 coroas. 4.
A primeira era a coroa da justiça, que era entregue aos magistrados. E a segunda coroa, era a coroa de gozo e alegria, entregue às pessoas especiais convidadas de uma festa. A terceira era a coroa de glória, que era colocada na cabeça dos reis. E a quarta coroa era a coroa da vida, colocada na cabeça dos atletas. E aí, gente, o texto se refere a essa coroa. A coroa da vida. Um atleta, gente, só recebe o prêmio depois de ter desprendido muita energia, muito esforço. E aí Jesus está mandando João dizer a Esmirna: depois de toda a luta, depois de toda a perseguição, depois de toda a calúnia, depois de todo o sofrimento que vocês tiverem no mundo, eu vou dar a vocês a coroa da vida. Esse era o recado, gente. Aleluia. E Jesus continua dizendo: mas diga a eles que eles podem até morrer, mas não sofrerão a segunda morte. E aqui me chama a atenção, porque a primeira morte é a morte do corpo. E a segunda morte é a morte eterna. Veja, quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Quem nasce do ventre e quem nasce em Cristo, só morrerá uma vez, que é a morte física. Mas quem nasce só uma vez, morrerá duas vezes. Morrerá fisicamente e morrerá espiritualmente. Então, nós hoje precisamos declarar em fé: eu nasci duas vezes, nasci dos meus pais, mas também nasci do alto. Nasci de Deus. Gente, é preciso ter nascido duas vezes para que você morra apenas uma. E aí eu pergunto: você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência real com Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? E aí, o versículo 11, você pode ler comigo? Olha o que é que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou encerrar essa nossa ministração. Foram abençoados aqui nesta manhã? Queridos, a igreja de Esmirna não teve uma advertência. Que igreja admirável. Era uma igreja sofredora, como nós vimos hoje aqui. Era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica, salva e conhecida aos olhos de Deus. Esta era essa igreja. Gente, que sejamos uma igreja assim. Uma igreja santa. Uma igreja consagrada como foi Esmirna. Para que a gente possa ouvir as mesmas palavras que aquela igreja ouviu. As palavras de Jesus: eu darei a vocês a coroa da vida. Eu darei a vocês a coroa da vida. Meus queridos irmãos, nós não passaremos pela segunda morte porque nós temos uma garantia. É Jesus, Cristo é o nosso penhor. Oh, queridos, louvado seja o nome dele. Mas eu pergunto a vocês nessa manhã para uma reflexão, e nós vamos orar aqui. Eu pergunto: você já entregou a sua vida a Cristo? Hein? Você já teve uma experiência real com Cristo? Você já nasceu de novo? Hein? Você deseja ser contado entre aqueles que receberão a coroa da vida? Deseja isso? O que fazer? Você pode entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Confesse os seus pecados, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de todas as injustiças. E hoje você pode dizer aqui, nesta manhã, que Ele é o bem mais precioso que você tem nessa vida. Em nome de Jesus. E que o nome dEle nesta manhã e todos os dias seja glorificado. Que assim seja pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.